se você descobrisse no dia da sua morte que você é a chave para uma revolução? Olá, leitores de ficção cristã, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E aí, curtiram o meu cenário? Estou gravando à noite. Eu posso gravar durante o dia, mas decidi testar e gravar à noite para ver como que ficaria com essa luz aqui no fundo. Eu tenho, sabe aquele astronauta que tem umas luzinhas? Eu tenho, ganhei de Natal da minha irmã. E aí eu decidi testar. Tá vendo? Aqui atrás tem uma nebulosa, um negócio assim. E achei que combina com este canal. Pois bem, outra coisa também. Estou testando usar o microfone na mão. É legal, gente. Eu gosto de usar o microfone na mão. Mas eu quero saber se o áudio está melhor assim para vocês. Se vocês vão gostar, eu preciso que vocês me contem. Me falem qual é a opinião de vocês. Se esse formato aqui, gravado à noite, fica melhor. Se o áudio melhorou. Se vocês gostaram do meu cenário, gente, podem opinar. Tem até aqui um negocinho também que solta um vaporzinho de água. Sabe? Uma coisa meio cozy. Pois bem, mas vocês estão aqui porque hoje eu vim falar para vocês da minha leitura. Vocês viram, né, que eu tô aí no meu desafio 180 dias para ler mais. E um dos livros que eu li foi Aurora, publicado pela Mundo Cristão, da autora Vitória Souza. Este livro é uma distopia. Eu gostei bastante de ler e eu vim aqui trazer essa recomendação, essa indicação para vocês. Eu imagino até que muitos de vocês já conhecem esse livro, porque quando eu abro o TikTok, ele tá sempre lá, sempre vejo pessoas falando desse livro, mas eu quero dar aqui meus 5 centavos de opinião sobre a minha leitura e falar o que eu achei. Quero ler também um trechinho para vocês pegarem mais ou menos como é o estilo do livro. E se vocês gostarem, claro, vocês podem então adquirir e ler, porque é uma ficção cristã bem legal. Para quem aí curte aventura, distopia, né? Para quem gostou de Jogos Vorazes, ó, já tô recomendando esse livro aqui. Pois bem, mas do que se trata Aurora? Antes de eu te falar, já vou pedindo aí, ó, deixa seu like, salva, compartilha com alguém, recomenda para um amigo que está precisando conhecer ficção cristã e não sabe por onde começar, o que ler. Chega mais aqui neste canal, que nós temos dicas aqui. Além disso, eu escrevo ficção cristã. Esse livrinho aqui atrás, da menina com o guarda-chuva, é meu livro. As estrelas sempre brilham acima das nuvens escuras. Vocês estão convidados a conhecer essa história. E também Memórias em Papel Timbrado, que é um meu novo lançamento, acabou de ser lançado, né? Imagino que quando este vídeo for ao ar, ele já vai ter saído da pré-venda, já vai estar disponível no Brasil inteiro, nos melhores sites. Então, quero ver todo mundo lendo, comentando, falando o que achou, que eu vou ficar muito feliz de saber a opinião de vocês também sobre este livro. Mas bora falar de Aurora. Então, neste livro aqui, nós vamos encontrar um planeta diferente do que a gente está acostumado nos dias atuais. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu que o mundo passou por uma pandemia do Lanula-vírus. Se eu estiver falando alguma coisa errada, gente, vocês vão me perdoando. Porque este livro aqui, até eu vi a autora falando sobre isso em algum momento, que ela escolheu algumas palavras diferentes, né? Alguns nomes diferentes. Os nomes dos personagens têm bastante Y, justamente porque se trata de uma nova língua. Porque o português, por exemplo, foi extinto. Tem até uma piadinha, né? Que o mocinho quer xingar a mocinha. E aí ele chama ela de amor, achando que está fazendo um xingamento. E as leitoras vão à loucura. Enfim. Então, nesse mundo pós-pandemia, a gente tem já não é mais como a gente conhece hoje em dia. As culturas se misturaram, pessoas do mundo inteiro acabaram se reunindo em pequenos grupos, agrupamentos, e foi então estipulado, né, determinado uma nova forma de governo. Esta nova forma de governo divide as pessoas por setores. Por isso que eu até estou falando para vocês, que quem gostou de Jogos Vorazes já vai gostar também desse livro, porque tem em Jogos Vorazes essa coisa, né, dos setores, né? Não lembro mais, distritos, é essa palavra, né, dos distritos. Aqui a gente tem, então, o grupo dos agrícolas, os agris, os comércios, né, que você vai ter ali venda, os artes, né, voltado para artes, enfim, e vai ter o comércio, já falei, e vai ter a armada,
Technis também, o tecnológico, enfim, e a Armada, que é basicamente que controla tudo isso daqui, e onde nós temos o comandante, né, o governador, que eu vou chamar de ditador, né, porque ele, enfim, não vou dar spoilers, né, mas a minha opinião sobre ele é essa, ele é um ditador. O nome dele é Buruk. É, enfim, aí a gente tem este novo mundo formulado desta forma. E o que aconteceu? Eles não encontraram uma vacina para este vírus, não encontraram uma forma de conter que se espalhasse. Porém, como este governador, este ditador, né, ele quer ter um controle sobre o povo, uma das formas que ele encontrou de ter esse controle é toda vez que alguém ir contra ao que eles determinaram, e assim, ir contra quer dizer qualquer coisa. Se você for mal educado, se você for é, faltar com respeito ou não fazer o que uma pessoa quer, por exemplo, do grupo armada, você vai ser condenado à morte. Mas como que vai ser isso? Você vai receber o vírus e aí você vai ser entregue à morte. E aí isso acontece com a Elsie. A Elsie, que é a nossa protagonista belíssima, ela estava numa festa, né, do seu setor ali, né, do seu distrito, e ela se recusa a fazer o que um cara da armada quer que ela faça. E isso acaba, então, levando ela à execução. Porém, entretanto, descobrimos que existem pessoas que podem ser imunes ao vírus, que é o caso da Elsie. E quando ela está nessa situação toda de descobrir isso, entre vida e morte, enfim, ali ela é jogada num lugar que eles têm lá, que é onde eles são, as pessoas que são executadas são deixadas. Porém, existe um grupo ali que eles gostam de fazer um funeral para essas pessoas. E é o que acontece. Então, o Lorian, que é o mocinho, vai até lá para recolher o corpo da Elsie e descobre que ela está viva. E descobre que ela, então, é imune ao Lanula vírus. E com isso começa toda uma jornada, porque o Lorian faz parte de um grupo que está determinado a iniciar uma revolução. E o que eles precisavam era provar que existiam sim imunes, que seriam a chave então para que as pessoas pudessem viver em liberdade novamente e não ficar debaixo do autoritarismo deste ditador que é o Buruk. E aí começa toda uma jornada, uma aventura. Eles saem com um grupo. Esse grupo, eles são basicamente 2 jovens e alguns adolescentes. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive, a beleza desse livro. Aí, quando você abre a capa aqui, ó, você vai encontrar esse grupo. Tá vendo? Olha que lindos que eles são. E aqui no fundo também tem uma das principais cenas do livro, né? Um momento muito crítico e importante. Ao longo do livro também tem algumas ilustrações bem especiais, assim, que são importantes para a história e que deixam tudo mais bonito ainda. Tem uma que eu gosto bastante, que é... Deixa eu achar para vocês. Muita calma nessa alma. Vai ficar tudo bem. Aqui, gente, olha, essa ilustração aqui, belíssima, de um encontro muito especial que o Lorian tem com... Não vou dar spoiler. Então, uma coisa que é importante também a gente falar sobre esse livro é que a Elsie, ela tem um pai. E a gente não sabe muito sobre esse pai. Porém, ao longo do livro, a gente vai descobrindo que ele deixou alguns ensinamentos muito importantes para ela. E que vão fazer toda a diferença nessa jornada que ela acabou de embarcar, que é em direção a essa revolução para libertar o povo. E nessa jornada ela vai descobrir coisas impressionantes e incríveis sobre o pai dela. E mais pra frente, não vou dar spoilers, vai ser assim, um bafafá, gente, uma loucura, uma loucura. E é isso, pessoal. Agora, eu quero ler pra vocês alguns trechos que eu gostei, mas eu também vou ler o primeiro capítulo, porque eu acho que o primeiro capítulo sempre é uma boa forma da gente ver como que é a história. Capítulo 1, Elsie.
Não consigo ouvir o som dos meus passos enquanto caminho em direção à morte. É esquisito, considerando que, poucas horas atrás, era exatamente o contrário disso que me aborrecia. E eu ouvi a calçada sandálias de borracha de minha mãe porque acabaram sendo a melhor opção depois que perdi meu único par de sapatos. Só que eram muito velhas e faziam um barulho odioso, como se chapinhassem em poças d'água cada vez que eu pisava. Mas agora que a cabine com isolamento acústico as deixou silenciosas, confesso que preferi ouvir aquele chapinhar ao som descompassado da minha respiração. Não é engraçado como o que nos incomoda pode se tornar irrelevante diante de algo pior? Antes que eu tenha a chance de zombar da ironia da reflexão, uma voz feminina e mecânica reverbera, cortando o silêncio da câmara de extermínio com a mesma sentença que ouvi nos altos-falantes da praça, logo antes de ser arrastada até aqui. Dos inimigos da paz e segurança social que se rebelam contra a armada, que nos mantém a salvo do vírus e unidos como nação, decretamos a execução de Elsie Agres, da família de Aya, por ataque violento e inescrupuloso à família de um agente da segurança pública de Quirésia. Eu só acho que ataque violento e inescrupuloso foi um pouco de exagero. O que aconteceu na verdade foi que um garoto idiota, e provavelmente bêbado, tentou me beijar à força na noite anterior durante a festa dos sobreviventes, uma celebração popular no país. A música estava alta e eu me empanturava com tudo que conseguia estocar no estômago, depois de quase 2 dias sem comer. E ele se aproximou sem que eu percebesse. Senti o azedo do álcool assim que o verme abriu a boca e se jogou em cima de mim. Então, logo em seguida, ele acabou com o nariz levemente quebrado. Pelo menos foi um soco extremamente satisfatório. Juro, meu cotovelo estava em um ângulo perfeito, meu punho cerrado na medida certa. Eu o acertei com força suficiente para fazê-lo cambalear para trás como se estivesse em câmera lenta. A liberação de raiva eletrizou todo o meu corpo e eu ainda esboçava um sorrisinho quando ele se levantou e disse: "Você está morta." E não é que estava falando sério? Coloque o braço no local indicado, diz outra vez a voz robótica, me trazendo de volta ao presente. Tenho um espasmo quando algo pontiagudo perfura minha pele e encaro meu reflexo distorcido na parede metálica enquanto espero. Minha cor parece acinzentada por causa da iluminação bruxuleante das lâmpadas, e as tranças no meu cabelo estão frouxas devido à delicadeza com que fui trazida pelos exatores, como são chamados os soldados da armada quiresiana. Não sei dizer quanto tempo se passou desde que a porta foi fechada até que eu terminasse de percorrer o corredor sinuoso e chegasse ao orifício na parede. O isolamento acústico absorveu o som dos meus passos e me fez perder a noção do tempo. Estar em silêncio absoluto, ouvindo apenas a minha respiração e as batidas do meu coração, é como um prenúncio da agonia que está por vir. Enquanto observo minha imagem no reflexo, sozinha nesse corredor, minha ficha começa a cair aos poucos. Tento pensar em algo positivo, em alguma piadinha, porque foi assim que sobrevivi nessa droga de realidade, mas não sobrou mais nada. Vou mesmo morrer. E a minha vida foi um desperdício? O vírus no seu organismo começará a fazer efeito em 5 minutos. Continua a voz mecânica. Siga em frente e abra a porta. Nunca olhe para cima. Sorrio com a idiotice do lema da armada. Não olhe para cima. Para mim soa como: não espere por mais, não espere por coisas melhores, não questione as injustiças ou as decisões de quem é superior a você, porque você é um nada para o governo. Que baboseira infernal. O caminho agora se torna um pouco mais difícil. Minhas pernas parecem pesadas e eu mal sustento o peso do meu corpo. Começo a me sentir claustrofóbica no túnel. Minha respiração acelera, minha visão foca e desfoca. Aperto os lábios ao chegar diante da porta e decido acabar logo com isso. Fecho os olhos, seguro a respiração, giro a maçaneta. E o cheiro de morte é a primeira coisa que sinto. Este foi o primeiro capítulo de Aurora, da Vitória Souza. Gente, fica a dica para vocês, então. Quem gosta aí de aventura, distopia, tem lutas também. Gente, uma loucura. Gostei bastante do livro, gostei da escrita da Vitória, tem várias reflexões.
Gente, será que eu leio mais um trechinho pra vocês? É que eu fiquei com vontade de ler um trechinho bem especial aqui, que eu deixei até marcado. Vocês vão me falando se vocês gostam. Tá, deixa eu achar. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando você achava que ninguém se importava, eu estava cuidando de tudo do lado de fora. E também estava aí, dentro. Aponta para o meu coração. Mesmo que precisasse emprestar a boca de alguém para falar com você, eu o faria. Uma parte de mim vive em você, Elsie. Eu nunca a deixei. Aperta os lábios sem conseguir segurar as lágrimas. Alguma coisa no tom da sua voz, nos seus olhos, na forma como se dirige a mim me acalma. Todos os meus argumentos se esvaem. Eu percebo a verdade. Estou aqui, cheia de razões, reclamando de sua ausência. Aí eu não posso ler mais porque senão vai ser spoiler. Tudo bom, pessoal? Então fica a dica para vocês, enfatizando que é uma ficção cristã. Então você vai encontrar mensagens aqui dentro e você vai se identificar com as dores, lutas, medos dos personagens e vai ser muito legal. Beleza, pessoal? E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês me contem o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro. E se vocês querem mais dicas, se gostaram do meu cenário, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal. E venha ler ficção cristã, porque você não sabe o que está perdendo. Eu vou fazer um outro vídeo outro dia também falando sobre isso. A gente sempre me enrola nesse final, né? É uma loucura. Beijo, pessoal. Deus abençoe vocês.